Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Nós hoje temos uma entrevista muito interessante, muito gostosa. Meu grande amigo de infância, Neymar Savarys. Contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua infância e sobre o que está fazendo hoje da vida. Tudo bem, Ney? Prazer, meu grande irmão Neymar Savarys. Tudo bem, Paulo? Prazer estar contigo, hein? Neymar, nossa infância foi boa, não foi? Foi uma infância divertida, né, Paulo? Inclusive nessa Avenida Brasil, aqui onde você trabalha, foi onde a gente corria e brincava, né? Muitas histórias, brincando de soldadinho, no tempo que se brincava ainda na rua, né? Na rua, né? Das pombas, criação de pombas. Tivemos criação de pombas, nós todos aqui da rua praticamente tínhamos os viveiros de pombas, né? Trocávamos as pombas também, os casaizinhos e tal, interessante. Me lembro aquela vez que nós fomos buscar as pombas lá em cima, da casa do Vustro. Não me lembro, de noite, histórias interessantes. Nós pedimos licença para subir no telhado da casa, porque lá era com lanternas, né? Até para os vizinhos não estranhar que é à noite o pessoal no telhado, né? Para pegar as pombas que estavam incomodando na casa daquela senhora na época. Agora, amigos, eu tenho uma história muito particular com o Ney, porque o Ney era e sempre foi um grande jogador de futebol. Né, Ney? Você tinha muita influência. Ney, é verdade, eu falo para os amigos que conhecem a gente que você, se quisesse, você tinha um grande futuro. Você era um grande jogador do Arnaldo, como eu não era grande, mas tu era um grande jogador do Arnaldo. Tu tinha um grande futuro. Tocava com as duas pernas, jogava direitinho. Sabia que podia ter um incentivo maior? Talvez na época faltou um pouco de visão, né, Paulo? Todo mundo aqui, Xanxerê teve grandes atletas e tem, né? E grandes expoentes no futebol. Talvez faltou oportunidade, aproveitamento, alguém que pudesse observar, né? Eu na época saí estudar fora, eu tive a oportunidade de morar em Curitiba, morei do lado do campo do Atlético Paranaense, vi o pessoal jogando bola, mas na época o intuito era estudar. Então realmente a carreira de futebol ficou um pouco paralelo, né? Eu tenho que voltar um pouquinho à história, porque a história que nós temos muita história juntos, eu e o Ney, né? Mas a história do futebol, história de vivência, história lá da linha São Paulo, onde a gente colhia milho juntos, histórias bonitas que nós tivemos juntos, Ney, porque assim, isso eu gostaria de mostrar aos nossos ouvintes, porque foi uma história muito rica, né? E você teve irmãos, né, Everton, o Nego, sem contar a eterna Miss Xanxerê Airuni, uma mãe muito legal, Dona Inês Savarys, né, que me fazia docinhos maravilhosos. Isso quero confessar para os amigos, e são coisas que a gente fica na mente, porque são coisas de criança que a gente continua levando simplesmente o bom exemplo que era a sua família. A sua mãe que trabalhava na joalheria, seu pai que cuidava da agricultura. São pessoas que sempre foram pessoas muito legais na minha vida. Eu diria que a gente foi privilegiado, caímos numa família bem estruturada, sempre tivemos um sentimento muito forte de união, né? O pai sempre trabalhou fortemente para que a família pudesse estar unida, né? Hoje ele está aí com a gente, a mãe não está mais, mas de princípio a família é o seio para tudo, né, Paulo? Então acho que a gente foi privilegiado, e você também, já que veio de uma família de 10 irmãos, né? Sem dúvida nenhuma. O Ney, só antes de entrar nos detalhes sobre o seu trabalho, nós temos diferenças de 2 semanas, né? Somos de abril. Né? 8 de abril e 22 de abril. 22 de abril. E me diga, quando é que deu a ideia assim, eu vou fazer veterinária, vou ser um médico veterinário? Onde é que começou essa tua ideia para esse campo da medicina ligada à veterinária? Como meu pai era do comércio, ele buscou uma atividade paralela, que foi comprar uma propriedade para ter um lazer. E esse incentivo de buscar uma propriedade e se envolver com a terra fez com que ele fosse comprando mais terras, entrando com a produção de suínos, com bovinos, né? E era uma fase de amadurecimento nosso também, de entender que poderia buscar alguma coisa nesse sentido, né? Então eu migrei realmente para a medicina veterinária, que é uma profissão que hoje estou completando 33 anos esse ano, né? Tenho uma carreira tranquila, porque faço o que eu gosto, né? Estou numa atividade agora um pouco diferente, que é a parte comercial, né? Mas não deixa de ter o vínculo realmente com a produção animal. A gente tem sabido que você dá palestras. Por que você fala as suas palestras, né? Um dos aspectos que eu coloco, além da segurança alimentar, que é o que envolve a minha profissão hoje de saúde veterinária, né? Eu sempre digo que o médico cuida do ser humano e o veterinário cuida da humanidade. Porque é um contexto bem amplo. Você tem que ter certeza do que você está recebendo na sua mesa para comer, o que você está colocando na mesa para seus filhos. Então, acho que a tua pergunta é bem oportuna, Paulo.
até pela riqueza de que o Brasil hoje é um expoente mundial no aspecto que ele é o frigorífico e o celeiro do mundo. Nós caminhamos realmente para isso. Nós temos um papel grande no contexto mundial, entre os grandes países de produção, nós somos o terceiro maior produtor praticamente, pensando em carne, em proteína animal e grãos, né? Então isso me leva sempre a colocar o papel do veterinário, o papel do agrônomo, o papel do zootecnista no aspecto da segurança alimentar, da rastreabilidade e de entender o que realmente chega na mesa de cada um. Ney, houve tempos atrás a famosa crise da carne. O que é propriamente essa crise da carne? Voltando um pouco, né, Paulo, assim, hoje no mundo, praticamente 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Então, se você for observar, 1 em cada 9 pessoas realmente passam fome. E a mesa não é afortunada. Muitas vezes o alimento se tem, mas não chega realmente na mesa de cada um, pela má distribuição de renda ou coisas parecidas. Mas existe essa carência, essa necessidade, né? E aí que entra o compromisso nosso. Quando se fala de crise da carne, se nós formos observar, o Brasil hoje, com a extensão de terra que tem, em relação a outros países, ele está entre os 3 que tem mais de 5 milhões de quilômetros de metros quadrados. Então está junto com a China e com os Estados Unidos. O que isso nos reporta? Nos reporta que nós temos muito chão, muita terra arável para explorar, no intuito de trazer alimento para o mundo. E quando vem para a proteína animal, que é o que você perguntou da crise da carne, hoje nós estamos vivendo um momento também de desafio, porque tem a peste suína africana na China, que voltou forte, com mais de 100 focos, né? E aí, mercadologicamente é bom para alguns países, porque o Brasil vai ter provavelmente um ano bom de carne suína, e não só de carne suína, das outras proteínas. Para você ter uma ideia, Paulo, o Brasil abate 44 milhões de cabeças de suínos por ano. Com esses mais de 100 focos que estão ocorrendo na China, eles vão abater quase 66 milhões de cabeças de suíno, independente de idade e peso. Mas isso é uma perda grande, é suíno que deixa de ser alimento e passa a ser animal eliminado. Então vai dizer um desequilíbrio mundial de proteína animal. Faz com que realmente o Brasil possa ter um incentivo para bovinos, para suínos e aves. E nós estamos nos preparando nos últimos anos para realmente, como eu falei do celeiro e do frigorífico, se você observar, o Brasil hoje, em termos de produção de carne bovina, nós somos o segundo produtor de carne bovina e o primeiro exportador. Somos o segundo produtor de carne de frango e somos o primeiro exportador. Já no que diz a suínos, nós somos o 4º produtor e o 4º exportador. Ainda na proteína animal, leite, nós já somos o 4º produtor mundial em produção. Em ovos, nós já somos o 7º. Hoje, cada brasileiro consome em torno de 208, 210 ovos per capita. Isso na massa, em N alimentos que se coloca o ovo. Então, volto a dizer o papel ainda que me levou à profissão no aspecto de segurança alimentar, né? E a preocupação realmente que temos que alimentar o mundo. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, 2050 a tendência é ser 9,2 bilhões e precisa pôr alimento na mesa dessas pessoas. Ney, essa empresa que você nos traz aqui, a Zoetis, o que a Zoetis faz? E ela ganhou um grande prêmio, eu gostaria que você dissesse aos nossos amigos. Essa semana houve a entrega do movimento econômico no município de Xanxerê, né? Eu não pude me fazer presente porque eu estava em viagem, mas o nosso operador logístico que tem a sua estrutura em Xanxerê, que se chama AGV, Armazéns Gerais Vinhedo, e que faz todo o processo de distribuição para a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e praticamente 90% do Paraná. Xanxerê foi escolhido para ter esse ponto estratégico em função geográfica, tanto para descer para o Rio Grande do Sul como subir para o Paraná e no meio da agroindústria. A Zoetis é uma companhia que até 6 anos atrás se chamava Pfizer. E a Pfizer optou em buscar um caminho da saúde humana e desmembrou a saúde animal para o mercado. Então, em 2013, ela lançou na bolsa a Zoetis, que é o nome da nossa companhia, né? Zoetis vem de zoologia, zoo de animal, e de ética.
T de tecnologia, I de inovação e S de science, de ciência. Então tem toda uma explicação do nome Zoetis. E ela está em Xanxerê e tivemos o infortúnio de, na época do tornado, nós já estávamos operando aqui em Xanxerê e tivemos que trancar o CNPJ em função da destruição da estrutura da AGV e voltamos a fazer toda a distribuição do Brasil em Vinhedo. Com a volta da estrutura restabelecida, já deu o momento de entender que impactou bastante para a Xanxerê, porque quarta-feira, na classificação geral das 20 maiores empresas, ela ficou em primeiro lugar, com a Hidrelétrica Iguaçu em segundo e a BRF em terceiro. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque a Zoetis, além de se preocupar com saúde animal, ela também se preocupa com a comunidade e o meio social. Então, ela é uma companhia que tem mais de 60 anos de história no Brasil, porque ela herda toda o know-how de Pfizer, né? Mas como Zoetis é nos últimos 6 anos. Paulo, é uma companhia que hoje é a maior companhia de saúde animal do mundo, ela está presente em mais de 100 países, nós somos 10 mil profissionais, praticamente 1.000 pessoas trabalham na pesquisa e desenvolvimento em 28 centros distribuídos no mundo, né? E o nosso faturamento chega em torno de 6 bilhões de dólares, né? Muito disso reverte para pesquisa, para novos produtos e tal. E no Brasil nós somos em 280 pessoas dentro desse contexto de 10 mil no mundo todo, né? Bom, como você vê, é uma grande empresa, o Ney está trabalhando numa grande empresa. Ney, uma última pergunta no nosso canal. O que o Neymar Savarys pensa da morte? Essa semana passei por várias experiências, até perdi uma prima recentemente, né? E com uma faixa etária também dos 40 e poucos anos. Nós estamos vendo vários amigos, você cruza a faixa dos 50 anos, você começa já a ter um dilema que quando você é jovem você acha que tudo pode, né? A partir de uma certa faixa etária você começa a refletir, né? Mas eu vejo, não vou dizer que vejo com uma certa naturalidade, mas é uma grande certeza. Então você tem que estar em dia e preparado todos os momentos, né? Porque você não sabe realmente quando essa luzinha vai apagar. Então você tem que estar com o seu extrato da vida sempre em dia. Tipo, dizer para as pessoas que você ama, abraçar seus filhos todos os dias. Acho que é isso a maior lição, Paulo. Ney, o Canal X quer agradecer. Obrigado. Grande amigo. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Abraço. Abração.